sou o Douglas, né? O mediador do Clube de Leitura de Desenvolvimento Pessoal. Nós já estamos há 3 anos no nosso clube já aqui e já trouxemos vários livros já, expondo as ideias deles aqui. Aprendemos bastante já, né? E agora a gente veio com um livro diferente, que é A Sociedade do Cansaço, que não é um livro... Boa tarde, Maria. Eu estou com um filtro aqui, acho que vou até tirar, porque você não consegue ver o livro direito, né? Sociedade do Cansaço. É um livro muito bom. Ele é filosófico, né? É uma linguagem filosófica, e às vezes ele costuma ser difícil, não é uma linguagem clara, que nem aquela que eu digo assim, não é uma linguagem fácil, né? Que nem alguns livros que a gente já acostumou a ler, best-seller, né? Ele é um livro difícil, né? A linguagem rebuscada, às vezes umas coisas que a gente não entende, alguns termos, né? A gente tem que procurar no dicionário, ver com coisa imanente, tudo. Algumas palavras, né? Como imanente, paradigmas. É um livro interessante, que é bom ler 2, 3 vezes para poder assimilar bem a sua... que ele tenta trazer para a gente, né? Alguém mais quer se apresentar? A Cecília acabou de entrar, ela falou que vai ficar hoje com a tela fechada hoje. Alguém quer mais se apresentar, falar o que espera do clube, se leu o livro, o que achou do livro? Se vocês quiserem se manifestar, a gente dá abertura para vocês falarem, se apresentarem. Então tá. Se alguém quiser, pode levantar a mão. É, Deixa eu aqui, vou abrir aqui compartilhar a tela com vocês. Walter, eu consigo entrar aqui. O Walter, seja bem-vindo. A Fátima, bem-vinda, Fátima, tudo bem? Tudo jóia? Quer se apresentar para a gente? Eu não estou escutando nada que você está falando. Peraí. Acho que você consegue ativar o som aí. Obrigado pelo O Walter o está falando. bem-vindo Pode aí. falar, Walter. Obrigado pelo Bem-vindo. bem-vindo. Bem-vindo a todos. Então, acho que a Fátima não conseguiu falar. Se alguém... mas a gente pode começar já. Vocês conseguem ver a minha apresentação aqui? Deixa eu ver. Estou querendo compartilhar a tela com vocês aqui. Agora eu Ah, que bom. consigo. Legal. Sou Fátima, psicóloga da área pública. Eu gosto muito de aprender sobre tudo, então leio um pouquinho sobre tudo, à medida que o tempo permite, e o grupo tem me enriquecido muito. Eu gosto das conversas, da inteligência, e brinco um pouco também, mas o grupo é muito interessante, eu queria Obrigado, agradecer a Fátima. todo Você é de mundo. São José dos Campos Obrigada. mesmo? Legal. Sou de São José. Eu moro em São José dos Campos, mas fico um pouco em São Paulo também, às vezes. É, Aqui não é bom, pertinho pertinho de exato. tudo, né? Olha, estou aqui com a tela da gente aqui, ó. Acho que vocês já conseguem ver a telinha aqui da apresentação. Olha, então, o nosso livro é A Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han. Esse é o livro que a gente ficou para ler no bimestre, é um livro curtinho, então eu recomendo a vocês lerem 2 ou 3 vezes também, porque não é uma leitura fácil, é uma linguagem filosófica, né? E lá ele cita outros filósofos, né, como Foucault, Hannah Arendt, Aristóteles, até mesmo ele cita pessoas ligadas à filosofia. Então ele tem uma bagagem cultural muito grande. Então, ele pode ser meio assim, em certo momento, para pessoas que estão começando em certas leituras, ele pode ser meio assim,
meio hermético, né? Você lê, não entende muito onde que ele quer chegar, mas é porque a linguagem dele não é uma linguagem usual, né? É uma linguagem filosófica, né? Então, a gente vem aqui discutir os assuntos que vêm a ser tratados no livro, mas de uma maneira que é mais palatável para a gente, porque o livro dele teve uma grande repercussão, né? Queria falar para vocês que o Byung-Chul Han é um coreano, né? Que residiu na Alemanha, reside na Alemanha, né? Ele fez 17 livros. A Sociedade do Cansaço é o mais famoso deles, é esse que a gente está lendo. Eu estou com um aqui do meu lado, que chama A Expulsão do Outro. É outro livro que eu gostei bastante dele também. E ele fala ele fala de sociedade, de individualidade, de um monte de coisa que eu vou explicar para vocês aqui. Né? Então, aqui está a carinha dele, né? Ele nasceu em 59. Eu assisti o documentário dele, eu recomendo a vocês que assistam, que é o documentário, você digitar no YouTube assim, documentário Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, você vai ver a história dele, né? Ele lá na Alemanha, ele foi para a Alemanha em 94 e aí se doutorou em Friburgo, né? Com uma tese sobre o Martin Heidegger, que é um outro filósofo também inclusive, acho que é o que deu o caminho para Hannah Arendt, que é outra filósofa, depois explicar outras coisas. Ele é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim e autor de inúmeros livros, né? Que eu vou falar quais livros são esses. Ele escreveu até agora 17 livros, então isso está meio desatualizado. Tem mais algum livro aqui que não está aqui, mas ele tem livros muito interessantes. Ó, Sociedade da Transparência, A Salvação do Belo, A Expulsão dos Diferentes, né, em alguma versão do Brasil é A Expulsão dos Outros, Shanzai, A Arte de Falsificação e da Desconstrução da China. Ele fugiu um pouco do tema que ele costuma lidar. Política, bom entretenimento, hiperculturalidade, ausência, o que nós vamos ver hoje que é a sociedade do cansaço, a agonia do Eros, psicologia da violência, né, até chegar no capitalismo e pulsão de morte. Quem lê o livro, A Sociedade do Cansaço, percebe que não é que ele critica o capitalismo, né, o neoliberalismo, que ele fala no livro. Ele joga real, né, ele fala assim que a nossa cultura ocidental, capitalista, tem nos levado para o cansaço, para o enfado mesmo, porque ele vai explicar no livro, né, que a gente passou de uma sociedade atualmente, de uma sociedade da disciplina, uma sociedade do desempenho, que não é mais aquela sociedade que tem muitas regras, né, tem regras ainda, mas assim, a sociedade do desempenho que é a que a gente vive agora, é aquela sociedade que exige do indivíduo a sua própria vitória. Então você vai lá, você consegue, você é dono do você não tem nada que te amarre, que você é livre para fazer o que você quiser. É uma sociedade muito positiva nesse sentido, mas em outro sentido você se autocobra muito. Né? Então o livro ele perpassa essa crítica. O livro ele vai ter 7 capítulos, né? Eu vou até agora tirar um pouco a minha apresentação, vou parar o computador para mostrar para vocês aqui. O livro ele é feito de 7 capítulos, mais os anexos no final. O capítulo que eu mais gostei é o capítulo 3, que fala do tédio profundo. Depois, se vocês puderem ler, são só 3 páginas só. Nesse capítulo, exclusivamente, ele vai falar da importância do tédio, né? Porque as pessoas, hoje em dia, elas perderam essa atratividade pelo tédio, que as pessoas antigas, elas eram obrigadas a lidar, né? Então, hoje em dia, você tem o celular, você tem a TV, você tem muitos dispositivos eletrônicos, né? A videogame, né? Que faz você não ter tédio, né? Você está o tempo inteiro ou nas redes sociais, ou conversando com alguém, e é diferente, por exemplo, de uma leitura, que a leitura ela exige uma concentração maior, uma coisa que da sua cabeça, ela exige mais, como posso dizer, mais raciocínio, né?
Nas redes sociais existe leitura, existe. Diz que nunca as pessoas leram tanto como agora. No sentido de que Facebook, WhatsApp, muitas vezes é em texto, né? Só que a leitura das redes sociais, elas são muito superficiais e é muito fragmentado, né? Você está lendo uma coisa aqui, daqui a pouco você vê um vídeo ali, aí você assiste o vídeo, aí você vai ler outra coisa, e isso não cria realmente conexões neurais, né? Conexões neurais que faz você ficar, de certa forma, inteligente, né? Não sei se vocês sabem, o QI da humanidade diminuiu muito, né? Nas últimas décadas, né? Desde a década de 80, pela primeira vez na história, o QI humano teve um declínio, né? E é exatamente por causa desse tipo de comportamento que a gente tem hoje em dia, né? Tem pessoas que ficam, às vezes, horas no celular e rolando só a tela, rolando, vendo vídeo, vendo textos aleatórios, né? E, não, é divertido, né, gente? Você dá risada, aí você vê, tem de tudo, né? Tem desgraça, tem alguém falando uma opinião sobre alguma coisa e você lê, mas não é um livro é diferente, né? Um livro, por isso que hoje em dia está voltando de novo o sucesso dos clubes de leitura. Por quê? Porque a leitura, gente, ela faz você lidar com o tédio mesmo. Por exemplo, um livro como esse, é pequenininho, tudo bem, mas existem livros de filósofos maiores. E não é todo livro que você vai gostar, né? Eu mesmo já li Merleau-Ponty, que é um filósofo que, inclusive, ele cita no livro, e você vai ler aquele livro e, assim, vai ter muitos pedaços que você não vai gostar, mas você vai passar por ele porque você tem que ler o livro, né? Então, não é como você está no Facebook, quando você não gosta de alguém, você bloqueia, você sai daquele texto, vai para outro, é diferente, né? A leitura textual de um livro é diferente da leitura textual nas redes sociais, isso é um fato, né? Então, por isso que é bom você desenvolver uma leitura, né? Uma leitura profunda, não só uma leitura de passar o olho, de você ler um parágrafo, refletir sobre o texto, seguir adiante, pegar as referências. Isso é enriquecedor, culturalmente para vocês. Então, acho que esse capítulo, o tédio profundo, né? Como você lida com o tédio atualmente na sociedade, acho que ele é o mais importante, pelo menos para mim. Eu achei ele muito interessante. Vamos lá. Você tem outros capítulos igualmente interessantes, né? A violência neuronal, é o primeiro capítulo. Ele fala que hoje em dia nós não vivemos mais uma sociedade, vamos dizer assim, imunológica, que ele fala. O que seria uma cidade imunológica? É uma cidade que tudo você lida com vacina, é, você tem que lidar com diferente também, ele fala isso. Então, essa é a época imunológica que a gente viveu até o século passado, que é que é assim, tudo você lida com vacina, com antibiótico, e aí você cura algumas doenças. Hoje a gente vive um outro tipo de época, que é uma época das doenças da alma, vamos dizer assim, das doenças, não do corpo em si, né? O seu corpo não fica... existe, claro, nós passamos por uma pandemia recentemente, só que a grande preocupação, conforme o Byung-Chul Han, é o seu cérebro mesmo. Por isso que fala o título do capítulo chama A Violência Neuronal. A nossa grande preocupação é com depressão, burnout, e os transtornos também, né? Muitas pessoas desenvolvendo bipolaridade, não é? E também parece que teve um aumento também do autismo também, né? Algumas coisas assim. TDAH também está sendo muito comum. Você vê pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Qualquer termo que vocês não conheçam, vocês podem perguntar. O burnout, em inglês, significa queima, né? Burnout é aquele momento que você trabalha tanto, que você se exaure e você praticamente queima, pifa, né? Vamos dizer assim, sai fumacinha. É isso que quer dizer burnout. Você queimou e burn out. Queimou e está fora, queimou e não funciona mais, porque você trabalhou tanto, imagina você tem uma tomada e você está fazendo com que ela trabalhe muito, você coloca coloca uma tomada daqui, né, coloca outra, tem uma hora que aquilo lá não vai
não vai suportar, né? Então, o ser humano também não é uma máquina, né? O ser humano, ele é um ser vivo, né, que precisa dormir, precisa descansar, precisa conversar, precisa se relacionar com as outras pessoas, precisa brincar também. Então, quando a gente fala que, assim, a gente está trabalhando, às vezes, exaustivamente, né, e não levando em consideração outras esferas da humanidade da gente mesmo, a gente pifa, né? Tem uma hora que o seu corpo não vai aguentar, né? Então, a violência neuronal, esse capítulo, ele vem trazer essas doenças do século, né? Transtorno de personalidade limítrofe, né? Que, que é o borderline também, outras doenças também, porque existem gatilhos, né? O meio do trabalho, ele gera, as pessoas, elas têm tendências, né, a transtornos, e aí, no trabalho em si, se desgastando, elas desenvolvem depressão, ansiedade, né, e aí, e as demais coisas. A depressão, por Byung-Chul Han, a depressão exclusivamente by Byung-Chul Han, na atualidade, ela é devido a um sentimento de fracasso, porque como nós vivemos uma sociedade de desempenho, e você precisa performar o tempo inteiro, se desenvolver, né? Nós falamos muito de desenvolvimento pessoal, mas assim, existe um limite também, né? Você querer se desenvolver o tempo todo, e aí você não consegue se desenvolver, você se frustra, você se deprime, isso também é ruim, né? Então, eu achei esse capítulo muito interessante também, né? Além do tédio profundo, que é que é o nosso capítulo 3. E se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse capítulo, pode falar comigo aqui, pode falar. Tem alguma consideração que eu quero fazer vocês pensarem, vocês verem nas suas vidas se vocês se identificam com alguma coisa, né? Eu estou vendo que o Evandro chegou aqui também. Seja bem-vindo, Evandro. Se não me engano, é o Evandro que veio falar para mim da importância da disciplina, né? Ele falou para mim que ele acha importante, né, ter disciplina, e eu concordei com ele. Disciplina é importante. A gente não vive mais uma sociedade da disciplina, mas disciplina em si é importante, né? O que não pode haver é você se cobrar demasiadamente, que é a nossa sociedade do desempenho, você se cobra, se cobra, se cobra, até se esgarçar. Isso também não é saudável, né? Claro que também você também ser uma pessoa também que, vamos dizer assim, não faz nada, né? Então eu não quero viver a sociedade do cansaço, quero ficar descansado o tempo inteiro, e aí você não produz nada também, talvez o outro oposto também não seja legal, né? Então, essa reflexão é muito interessante. Quando ele critica o cansaço, é nesse sentido, é o exagero da produtividade o tempo inteiro, de você se cobrar, porque geralmente é isso, né? O capitalismo ele faz isso, a roda girar, né? Se você não, você fica em competição, e hoje em dia você nem compete com os demais, você se compete com você mesmo. Então você tem que produzir mais do que ontem, senão você é um derrotado, senão você não mostrou a que veio, né? E aí você tem que obrigatoriamente performar, e aí se você não fazer isso, você é um loser, vamos dizer assim. Isso é adoecedor. Então a depressão no nosso século, ele é nesse sentido, de fazer com que o sujeito se sentiu tão assim frustrado que que ele entrega os pontos, né? E ele entregando os pontos, aí ele deprime, não quer trabalhar mais, porque aí chegou no outro posto, não vai trabalhar, não vai se relacionar com os amigos. E aí o livro, em algum momento, ele fala da diferença de melancolia e depressão, né? O que muitas pessoas costumam achar que é a mesma coisa, né? Só que melancolia é uma coisa mais do século retrasado, século XVIII, XIX, que é uma tristeza, mas não é uma tristeza do, é, não é não é uma tristeza igual ao nosso século. É uma tristeza, ele explica aqui, que a melancolia é um estado que era só da elite, que tinha, quem podia ser melancólico era exclusivo da elite. O pobre mesmo, a pessoa de chão de fábrica, precisava trabalhar, então ele não tinha tempo de se melancolizar, né? Mas lógico que a tristeza também podia existir em algum momento.
Então, a melancolia ela era exclusiva da elite. Hoje em dia, todos nós vivemos, de certa forma, é, esse negócio de você ser empreendedor de si mesmo, né? De você, é, de você ser livre a ponto de escolher seu caminho, e aí você tem esse discurso, né? De que você escolhe, né? Sempre, e tem que... Então, aí você vê que você não está conseguindo, você deprime. Essa é a depressão, né, mais atual que a gente entende. Se eu achar o texto que fala sobre depressão, eu falo para vocês aqui. Contribuir, o luto, como as outras emoções. A melancolia já é um estado de esvaziamento de sentido da vida, de objetivo. Até por isso, os que tinham mais luxo tinham uma vida assim vazia, né? Quem tinha que trabalhar, se mexia, até o fato de fazer coisas manualmente, de se mexer, combatia a depressão. Agora, existe também a depressão orgânica, aquela que você não sai sozinho, aquela em que o seu organismo já está alterado. E aí que entra uma terapia mais intensiva, aí que entra remédio, inclusive, né? Um conjunto de situações para você sair de um estado que, inclusive, o cérebro Muita entrou. observação. Um pouco Excelente mais... observação, Fátima. E o livro vai falar também desse negócio de você, além da terapia, de você tomar um remédio, né? Ele fala a nossa sociedade está virando a sociedade do doping também. Porque desde você cuidar da depressão, ou seja, se afastar do trabalho, procurar coisas que te fazem feliz, elaborar tudo de forma terapêutica, né? As pessoas estão preferindo, os médicos estão preferindo que as pessoas tomem remédio, que ajuda também ele a lidar no sentido de que encurta o caminho. Só que, assim, é uma sociedade do doping também, não é uma sociedade só do cansaço. Tudo a gente usa remédio, né? Às vezes você não consegue dormir, toma um remedinho para dormir. Não, aí você quer passar no concurso, aí você usa Ritalina. Aí você fica ansioso por causa que tomou Ritalina, e você toma sei lá, um ansiolítico, né? E assim vai. Aí você toma Rivotril, né? Aí vai. Aí acaba que você tá tomando uns 5, 6 remédios por dia, mas é uma sociedade que está exigindo da gente um doping também. E como você precisa ser feliz o tempo inteiro para trabalhar, você precisa estar bem, você precisa estar sempre up e motivado, o remédio ele entra aí como um instrumento, né? E nisso existe uma crítica quanto à medicalização, né? E assim, até que ponto você entupir as pessoas de remédio, assim, né? Até por elas estarem... É claro que existem casos extremos, né? Extremo mesmo, que a pessoa não consegue nem elaborar nada, mas assim, a gente vive uma época do doping, né? Até teve, acho, umas Olimpíadas desse século mesmo, que acho que os russos, acho que quase todos eles usavam alguma coisa para performar, e depois foi percebido que eles usavam doping, né? Então, nessa competição, vocês imaginam, a gente está no mundo competitivo aqui o tempo inteiro, a gente está na competição, e nessa competição, o remédio, ele entra como uma coisa que te auxilia, né, mas ao mesmo tempo te prejudica de outra forma, né? Eu acho bem interessante que o livro ele é bem rico. Eu falei da questão das doenças do século, né, que é burnout, depressão e tal, e aí depois, a Fátima citou os remédios, e aí no capítulo seguinte, ele cita os remédios, né? Ele cita a questão dos remédios. Cadê que ele fala aqui? Vou ver se eu encontro um pedaço que fala. Queria achar esse pedaço aqui para falar para vocês. Enfim, eu não encontrei aqui fácil, mas assim, é isso. A gente vive também uma cidade do doping. Eu vou continuar aqui com vocês.
O capítulo 2 que fala além da sociedade disciplinar. Esse capítulo é interessantíssimo, porque ele fala assim, aí ele começa a falar que o Foucault, né, que é um filósofo, ele é um filósofo do século, do século passado, né, ele falava que a gente vivia uma sociedade disciplinar. O que seria uma sociedade disciplinar? Que punia, que tinha negatividade no sentido de que você tinha muitos deveres, né, as leis impondo ao indivíduo como ele devia agir, e a gente passou dessa sociedade para uma sociedade do desempenho, realmente, existem leis, existem normas, só que não é o que, vamos dizer assim, não é o que domina. A sociedade do desempenho é aquela que não é a negativa que ele fala, que a negativa é aquela sociedade que nega o que você deve fazer, é uma sociedade positiva, no sentido de que você pode fazer tudo, você está livre para fazer tudo, entendeu? Yes, you can, né? Essa expressão, ela é da nossa sociedade atual, né? Sim, você pode. E aí entra também aquele negócio assim, de que a gente pode tudo, se você sonhar, você consegue, né? Sabe aquelas coisas meio fantasiosas? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai lhe dar. Tipo assim, é mais ou menos essa ideia. É você achar que você pode tudo, e nós não podemos tudo, né? Então, isso também deprime o indivíduo também. Porque quando você ensina uma criança de que ela pode tudo, que é só ela sonhar, que vai realizar, eu sei que existe uma fantasia ali que ajuda, né? Mas aí que tá, é a sociedade do desempenho, você quer que as pessoas se desempenhem. Só que quando ela vai dar cara a tapa naquele mundo e não conseguir se desempenhar, que nem os pais dela falavam que ela conseguiria, ela vai entrar em depressão também. Então, esse também pode ser um dos motivos dos casos de depressão terem aumentado, né? A sociedade do desempenho, ela incentiva isso, né? Então, é uma coisa bem interessante a gente notar. Olha que interessante. A Cecília fala assim, exatamente, daí vem a frustração e depois a depressão. Eu acho que o que a gente precisa entender, né, é que a gente não vai conseguir tudo que a gente quer, né? Isso aí é mentira. Se alguém falar assim, você consegue tudo, e vem com as coisas da lei da atração, que eu questiono muito, aquilo que você pensa, você atrai, né? Não necessariamente, né? Aquilo lá é meio fantasioso, né? A lei da atração. Não sei se alguém aqui acredita naquilo, né? Tem gente do nosso grupo que acredita muito na lei da atração, né? Eu acho que você agir é diferente de pensar, né? Porque existe uma distância muito grande entre você visualizar alguma coisa, pensar e você conseguir agindo de fato, né? Então, gente. Oi, antes de você começar a explicar tudo, eu estava pensando aqui quando você estava falando, Douglas. É uma pena que não consegui terminar de ler o livro, meu. Putz, eu queria muito, porque esse livro ele é muito, muito importante, mas depois eu vou reler ele. Legal. Mas eu estava pensando que talvez todo esse cansaço venha justamente porque, assim, depois do pós-guerra, né, que está todo mundo deprimido e não sei o quê, vem Estados Unidos e reconstrói o mundo inteiro, né, não sei o quê, a Europa toda destruída. E daí surgiu aquela energia de, não, a gente pode, a gente consegue, olha, né, estamos reconstruindo tudo, não sei o quê. Mas só que, assim, consegue, 10, 20%. O normal não é assim, somos super-heróis, né? Surgiu a figura do super-homem, não sei o quê, Batman, e foi um incentivo, inclusive para mim, para minha juventude, eu fui criada assim, sabe? Não, eu queria ser astronauta, para você ter uma ideia. Assim, não, já pensou ir lá para a Lua, não sei o quê, até quase prestei física para fazer isso. Bom, então aquela coisa de todo mundo consegue, não sei o quê. E comigo, o que aconteceu? Acabei entrando em depressão, eu trato depressão.
também. Assim, daí eu trabalhava em 3 empregos, não sei o que, deu o maior burnout, o maior estresse, eu tive que trabalhar em casa, largar um emprego, depois larguei o outro, fiquei só com um, sabe? O normal é isso, meu, sabe? Não é todo mundo que é super-homem, assim. Tem alguns privilegiados, mas não é bem assim, né? Mas ainda se vende essa coisa, né? Até hoje, assim, na igreja que eu vou, o pessoal fala, não, tudo posso naquele que me fortalece e tal, não sei o quê. Ó, claro, Deus ajuda, né? Você tem que fazer a sua parte, ele te ajuda, mas não é assim, você vai ser Davi todo dia. Não é, meu, sabe? Não é. Tem as suas crises também. E a gente tem que aprender a aceitar isso, porque senão a gente se cobra muito. Eu me cobro muito até hoje, e quero fazer terapia para isso. Porque é assim, né? Cada um tem seu limite, a gente tem que aceitar os limites, né? Então, quando eu comecei a ler esse livro e eu vi ele falando dos remédios, tá, eu falei assim, putz, meu, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque daí, assim, você toma um remedinho para isso, um remedinho para aquilo. Eu tinha uma hora que eu estava assim, tomando um remédio para acordar e um remédio para dormir, sabe assim? Nossa, Era tanto remédio, eu falei assim, ai, caramba, tirar toda essa porcaria, mas ainda tomo alguns, assim, tem que porque ser aos senão pouquinhos, não me né? Tem que ter o aguento. desmame, né? Mas, É, e eu sei, eu acho que como eu tive uns problemas neurológicos quando era criança, parece que eu tenho, assim, a coisa é um pouco orgânica também. Talvez eu dependa, assim, eternamente, mas eu não quero. Mas, assim, mas é complicado isso. Então, era só isso. Desculpa, daí eu falei demais. não, tá Ai, ai, ótimo. mas é que me Falar, veio adorei a tantas ideias participação. que você falou, que assim eu tive que deslanchar. Mas obrigada aí. Obrigada, está sendo ótimo. Obrigado, Obrigada. Cecília. O que você falou é muito comum, né? As pessoas acreditarem que pode fazer muita coisa, né? Aí você trabalha, estuda, não, tudo bem, né? Você pode adequar seu tempo, mas você não pode se cobrar a ponto de querer que você faça tudo perfeito se você faz 10 coisas, né? Você tem que entender, quanto mais coisas você fazer, mais vai ser problemático o você fazer a coisa certa. Isso ele fala no capítulo, no capítulo seguinte, que é o capítulo 3, do Tédio Profundo, né, que ele fala, inclusive, da questão do multitasking, que, assim, ser multitarefa não é uma evolução, porque os animais são multitarefa, no sentido de que eles estão comendo aqui, por exemplo, eles estão comendo alguma coisa, e eles estão atentos ao ambiente para não ser comido, né? Então, ao mesmo tempo que ele está comendo, ele está cuidando do filhote, ele está ouvindo atrás, então a atenção dele está dividida. E isso é uma coisa que o ser humano, ele evoluiu porque exatamente ele foi o caminho contrário, ele começou a focar no que ele queria fazer, então por isso que nasceu a literatura, a cultura, né? As ciências, tudo por causa desse foco, não é multitarefa que vai fazer a gente evoluir. E aí parece que nas últimas décadas, né, a gente voltou a ser multitarefa no sentido de que quando às vezes você está assistindo TV, está no celular, ou então está no computador, tem várias abas abertas, está ouvindo música. Isso de ser multitarefa para o Byung-Chul Han não é uma evolução, é um retrocesso. Olha o que ele fala. A técnica temporal de atenção multitask, multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para a sobrevivência, sim, né, da vida selvagem. Só que, para a vida civilizada nossa, você ser focado e não ser multitarefa é uma vantagem. Então, a gente voltou, é como se a gente tivesse regressado, né? Como a gente entrou na parte multitarefa, a gente regressou. Aí ele vai explicar o que eu já expliquei para vocês. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de se ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades, né? Para que ao comer ele próprio não acabe comido. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades,
por isso não é capaz de aprofundamento contemplativo, que é isso que é importante para a gente, porque o ser humano ele é capaz de contemplar, por exemplo, o pôr do sol. O cachorro ele pode estar descansando, mas ele não tem a chance de aprofundamento contemplativo. Ele pode contemplar, mas não de forma profunda, né? Ele pode olhar um pôr do sol, mas não é que nem a gente, que faz um poema, né, que elabora alguma coisa da vida. Isso só o ser humano é capaz de realizar. E aí você tem, o livro vai explicar da contemplação, como a contemplação é importante. Ele fala que o Cézanne, não sei se vocês conhecem, aquele pintor famoso, né? Diz que ele chegava a ver, quando ele acaba contemplando um quadro, ele conseguia ver ver o perfume da flor, de tão contemplativo que ele ficava diante de uma imagem, de uma pintura, vamos dizer assim. E eu acho que o convite a vocês para descansar, às vezes, é ir para um museu, por exemplo. Aqui em São Paulo tem o Museu do Ipiranga, né? E aí tem aqueles quadros lindos, e você deixar de trabalhar um pouco, pode ser um dia por semana, e ir nesses museus, passear, olhar um quadro e contemplar o quadro, né? Não apenas ver, né? Não apenas olhar, mas ver realmente o que tem no quadro. E olhar o que foi, como foi feita aquela obra, olhar as nuances, as pinceladas, e aquilo representa, tentar sentir o que o pintor quis trazer para você com aquela imagem. Isso daí é uma coisa que só o ser humano é capaz de realizar, né, essa contemplação. E isso só é realizado quando a gente não é multitarefa, quando você é focado no sentido de contemplar e só fazer aquilo. Porque se você pode colocar até uma música, tudo, só que assim, quanto mais tarefas você faz ao mesmo tempo, menos você está naquilo. Isso é verdade. Então, por exemplo, não adianta você trabalhar em 1000 frentes, às vezes, quer dizer, muitas frentes, e você não fazer nada bem, né? Então, isso é selvageria para o Byung-Chul Han. Você ser multitarefa é selvagem, no sentido de que os selvagens precisam da multitarefa para sobreviver. Nós, seres humanos, não precisaria. A Jéssica falou assim, esse capítulo me deixou com uma sensação incômoda, mas necessária. Talvez nem toda atividade seja realmente produtiva, e talvez parar seja mais difícil e mais importante do que continuar. É legal a sua, a sua observação, Jéssica. Realmente isso. Ele incomoda a gente, por quê? Porque a gente, por exemplo, todos nós, acho que já deu a impressão de que se fizer 3 coisas ao mesmo tempo, você vai dar conta de tudo e tá tudo certo, né? Mas, por exemplo, você vai estudar para uma prova, não adianta você ficar, aí você inventa, né? Você coloca uma musiquinha ambiente, aí você quer estudar, aí você deixa a porta aberta porque você quer ver o que o pessoal da casa está fazendo. Se você não se concentrar, você não vai estudar bem. Então, assim, não adianta você tentar ser multitarefa, que você não vai realizar igualmente se você fosse só fazer aquilo, né? Isso é um fato. Parece que tem eu não sei quem que escrevia pelado, porque assim, ele achava que quando ele estava despido, ele não podia sair, porque ele ficava preocupado se ia sair ou não de casa, ele tinha que escrever. Então, o que ele fazia? Ele tirava a roupa, né, sentava na escrivaninha dele e pedia para o empregado dele só vir chamá-lo quando realmente precisava comer, alguma coisa assim. Então, ele despia. Vitor Hugo, Cecília, que fazia isso? Então, eu achei interessante, porque a gente tem isso mesmo na cabeça da gente. Por exemplo, você está vestido, parece que você já quer sair de casa. Ah, estou vestido, vou lá fazer uma compra. Então, para não ter essa sensação, ele se despia para poder escrever, né? E aí escrevia só porque ele sabia que ele teria que pôr a roupa, tudo, e ele só pensava naquilo. Então, é interessante como ele lidava com isso. E é um excelente escritor, né? Imagine ele escrevendo Os Miseráveis, meu, enorme, pelado, naquele frio, né, da França de 1700. Nossa, é um escritor excelente, né? Escreveu Os Miseráveis, e para escrever aquele livrão todo, né? Ele teve que se Pois é. concentrar. Então, esse capítulo 3 ele é o mais interessante de todos, eu acho, viu, gente? Se vocês puderem dar uma olhadinha, e ele não é grande.
Ah, aqui, ó, o pedaço que eu falei do Cezanne, olha. Paul Cezanne, esse mestre da atenção profunda, contemplativa, observou certa vez que podia haver, inclusive, o perfume das coisas. Essa visualização do perfume exige uma atenção profunda. No estado contemplativo, de certo modo, saímos de nós mesmos, mergulhando nas coisas. Merleau-Ponty, que é um outro filósofo que é muito atual, descreve a consideração contemplativa da paisagem como uma alienação ou desinteriorização. Aí é um pensamento filosófico, vocês vão entender. Não uma alienação no sentido de você estar preso, né? É no sentido de captação, né? Então, a consideração contemplativa da paisagem como uma captação no sentido do que você está fazendo. É só a atenção profunda que interliga a instabilidade dos olhos, gerando um recolhimento, que está em condições de delimitar as mãos errantes da natureza. Se esse recolhimento contemplativo, o olhar perambula inquieto de cá para lá, e não traz nada a se manifestar. Mas a arte é uma ação expressiva. Olha a importância da arte também. A arte é aquilo que não dá lucro, né, gente? Vocês já repararam também, porque a gente está falando de sociedade do cansaço, as pessoas se cansam, né? É muito bom a gente realizar hobbies também, né? Hobbies, arte. Porque o que é o hobby? O hobby acho que nem está comum mais dizer, eu tenho um hobby, né? Antigamente as pessoas falavam, eu tenho um hobby. O hobby é uma atividade que você faz que você não quer ter dinheiro, né? Por exemplo, esse clube aqui que eu estou como ministro para vocês, ele é um hobby, né? Eu não estou pensando em ganhar dinheiro com ele, né? Não estou ganhando dinheiro. Pelo contrário, eu gasto dinheiro porque tem que pagar o link para pôr para vocês, tudo. Gasto, de certa forma, meu tempo. E eu não estou ganhando dinheiro com isso, mas eu ganho satisfação, porque eu aprendo também, ensino, vocês aprendem. E a gente perdeu um pouco isso, porque hoje as pessoas querem. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas só querem ganhar dinheiro, né? O tempo inteiro. Mas é claro que esse clube aqui me ajudou muito, porque eu me desenvolvi na minha vida pessoal também. A Cecília deu um amei lá, obrigado. Eu fiz uma pós nesse tempo, de finanças, inclusive. Não precisei ganhar dinheiro com vocês, mas eu fiz uma pós de finanças, né? Aprendi sobre economia, sobre investimentos. Não sou rico, estou longe disso, né? Eu ganho dinheiro de funcionalismo público, não sou bem de vida, assim, nesse sentido, mas eu aprendi a lidar, né, de certa forma. E também, e com vocês aqui, eu aprendi que não é só dinheiro que é importante, né? Eu acho que conhecimento é importante, você se expressar pela forma de arte evita muitas doenças psíquicas, né? Você tem que ter uma expressão artística que você gosta mais, né? Se você não sabe fazer uma música, ouvir música pode ser um hobby, né? Mas você pode também encaminhar para a parte da música, a parte da dança. E a importância da arte é tão grande no livro, ele vai dar, tem dois momentos do livro que ele fala da importância de algumas artes, por exemplo, a dança. A dança é um luxo. Você não ganha dinheiro com a dança, né? Você dança, está perdendo seu tempo dançando, mas é legal dançar, né? É uma coisa que não vai te cansar assim, no sentido bom, você vai transpirar, né, por ter feito alguma performance e tudo, só que não é algo competitivo, a não ser que você esteja a não ser que você trabalhe com isso, né? Você é um dançarino que você tem que ser melhor do que o outro, aí você pode entrar junto com a sociedade do cansaço, mas enquanto você está dançando, assim, despropositadamente, você está mais perto dos deuses, né? Porque os deuses, diz o Byung-Chul Han, os deuses não precisam de trabalhar o tempo inteiro, eles estão lá no limpo, né? E aí podemos falar também do Deus judaico-cristão, que Deus fez o mundo em 7 dias e descansou no sétimo, e provavelmente está descansando até hoje, no sentido de que não está criando outros mundos, ele criou o nosso mundo e pronto, é isso que ele falou, usou essa... e você precisa também ter o seu sábado, né? Eu acho que a, a cultura judaico-cristã ensina isso, né? A gente tem um dia de descanso, né? Para alguns é sábado, né? Para o judeu é sábado, para o católico é domingo, se não me engano. Parece que o adventismo também é sábado, né? Mas, assim, esse dia é importante, é você ter um dia de descanso. Para o muçulmano, acho que é sexta-feira, né? Então, assim, você ter um dia de descanso é muito importante. É um dia que você não vai pensar em nada, o dia do nada, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus está em tudo, né?
eu vou realizar tudo, e às vezes o Deus não está em tudo, Deus está no nada, na sua contemplação. É muito legal vocês saberem a importância do descanso, né? Nós passamos um terço da nossa vida dormindo, né? Começa por aí. Não é o trabalho que nos... aí, nesses 2 terços ainda, que você supostamente vai trabalhar, produzir, você precisa ir para o banheiro, precisa tomar banho, precisa conversar com alguém. Então, não é só trabalho. Então, esse negócio, por exemplo, se você trabalhar uma horinha, descansar, tomar um cafezinho, não é errado, gente. Vocês não têm que só trabalhar na vida. Esse negócio de o trabalho dignifica o homem ao extremo, né? Isso, inclusive, foi uma fala acho que colocaram em Auschwitz, né? O trabalho, ele é importante, né? Ele cria uma função. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o trabalho não é vocês, né? O trabalho, ele influencia vocês e tal, mas o trabalho não precisa ser vocês. Vocês é muito mais do que trabalho, vocês é descanso também. E não delimitem o seu tempo, assim, vou dormir menos para poder trabalhar mais, para ver se rende, e tal, e não vai render, né? Então, por exemplo, você começa a dormir 6 horas, 4 horas, e não vai render nada, não, vai prejudicar Então, por exemplo, eu li um livro que é a gente falou aqui no nosso grupo, faz muito tempo que a gente falou sobre ele, que é do Dale Carnegie, que é como parar de se preocupar e começar a viver. Ou seja, como não entrar em burnout, como não estar cansado o tempo inteiro. Ele falava, se você puder tirar um cochilo depois do almoço, não se sinta culpado, né? Porque a nossa sociedade tem isso, né? Vocês não sei se vocês têm isso. A gente trabalha tanto, o nosso modelo de sociedade, ele visa tanto o trabalho, a produção, que quando você não produz nada, você se sente culpado, né? Você se sente culpado por não estar produzindo. E isso é ruim, né? Você se sentir culpado, sentir triste por não estar produzindo, né? Por não ter cumprido a meta, né? Metas são importantes, né? Disciplina é importante. Só que elas não podem, é o extremo, é que a pegada do livro de hoje ele é totalmente diferente do pegado do coach, por exemplo. Daquela coisa de que você precisa fazer, alcançar a meta, e dobrar a meta, né? E, porque é um livro filosófico, né? Um livro é um livro para pensarmos, né? Até que ponto ele veio trazer um equilíbrio nesse sentido, né? Vocês estão entendendo, captando direitinho? Que o trabalho de vocês é importante, só que eles não podem suplantar a sua vida, no sentido de vocês terem um burnout, né? O capítulo 4, que ele vai falar da Hannah Arendt, que é outra filósofa, se chama Vita Activa. Eu vou agora colocar de novo aqui nos slides para não ficar só minha cara aqui. Peraí. Sim, então tá. O capítulo 4 é o Vida Ativa, que ele vai falar que a Hannah Arendt, ela deu uma importância à vida contemplativa também. Ela foi uma filósofa que falou sobre, né? A vida ativa deve levar-nos à contemplação, mas a contemplação, partindo daquilo que contemplamos interiormente, deve reconduzir-nos para a atividade. O que ela quis dizer é o seguinte, é que assim, tá, você vai contemplar, mas essa contemplação, ela não pode ser gratuita, ela tem que ser no sentido é o seu tempo, tudo, depois você volta à sua atividade normal, né? Não vai também chegar ao caso extremo de viver uma vida contemplativa e não fazer nada também, né? Acho que é isso que ela quis dizer. O milagre, ela fala assim, o milagre consiste no fato de os seres humanos pura e simplesmente nascerem e junto com esses dar-se o novo começo que eles podem realizar pela ação em virtude de seu eu nascido. É que para ela, você nascer já é um milagre, né? Aí é uma questão muito filosófica, eu não vou entrar muito em contato com vocês, porque até eu não entendi muito bem o capítulo da Habitat, em alguns pontos. Mas ela fala o seguinte, ó, a sociedade moderna, enquanto sociedade do trabalho, aniquila toda a possibilidade de agir, degradando o homem a um animal laborans, um animal trabalhador. O agir ocasiona ativamente novos processos. O homem moderno, ao contrário, estaria passivamente exposto ao processo anônimo da vida.
é aquele negócio, você trabalha tanto e você está vivendo, você não está praticamente vivendo, você está vivendo para os outros. Você produz, né? O capitalismo ele faz isso. Ele produz, ele faz o indivíduo produzir, geralmente não para ele, né? Para o chefe dele, né? Para a empresa dele, e ele não tem os meios de produção, então ele vai para dar só trabalho, trabalho, trabalho. Quando o capitalismo começou a surgir, era isso, não tinha lei trabalhista nenhuma, então o indivíduo ele só trabalhava e ele não via aquilo que ele produzia. Isso é muito ruim. Então vocês também têm que analisar se o trabalho de vocês tem trazido essa satisfação também, se vocês têm trabalhado, se tem compensado, né? Às vezes você tem que trabalhar num lugar que às vezes não está compensando o trabalho, às vezes é melhor você pedir demissão, morar na roça. Porque se for para viver uma vida que te cansa e que não te traz nenhum retorno que você almeja, né, é melhor você continuar, né? Então, assim, a gente tem que ter esse questionamento, né? É, deixa eu ver aqui, eu mostro para vocês o capítulo. Esse capítulo também, eu não sei se alguns de vocês não vai gostar, porque ele critica um pouco as religiões, né? Ele fala assim, ó, também as religiões, enquanto técnicas fanáticas, suprimindo o medo da morte e produzindo um sentimento de duração, tornaram-se obsoletas. O próprio trabalho é uma atividade desnuda. Ele vai falar, porque aquele negócio, né? A religião, ele tira essa finitude da vida, né? Ele fala assim, você vai ter outra vida, você vai ter uma vida eterna. Só que, para o Byung-Chul Han, você tirar a transitoriedade da vida, ele atrapalha a sua vida, porque assim, o que dá sentido à vida é a morte, porque você sabe que vai morrer, e por causa disso você vai dar o seu maior valor, no sentido de você vai viver, você vai contemplar, não só produzir, né? E você vai viver essa vida, porque essa vida é única. Então, quando a religião fala que você tem uma vida eterna, para ele ele tá dando esse sentimento de duração, ele não cola mais para o Byung-Chul Han. Alguns podem concordar com ele, outros não, né? Assim, em outros livros, você tem pessoas que elogiam a religião, né? Se você lê aquele livro Antifrágil, inclusive ele fala que a religião dá um certo sentido, assim, para o homem que precisa ter rotina, né? O homem precisa ter rotina, e a religião, ela pode ser porque tem ritual, né? A religião tem ritual, tem Páscoa, depois você espera, então você tem o Natal, aí você tem o período do Carnaval, então aquele período é permitido para carne, aí você tem a quarentena, aí você se reserva, aí você tem a Páscoa, então então tem outros livros que não vão falar tão mal da religião assim, mas ele fala isso no capítulo 4, ele é um pouco anti-religião. Não sou eu falando, é o Byung-Chul Han. Mas ele é um filósofo também, então, para ele é permitido ter ideias, às vezes, contrárias ao que o sistema quo propõe, né? Olha que interessante essa frase que eu vi no capítulo 4 aqui, da vida activa. Só a vida contemplativa é que torna um homem naquilo que ele deve ser. Olha a importância da vida contemplativa. É só você não vai se realizar no trabalho no sentido de estar lá fazendo, batendo martelo, sei lá, fala, apertando parafuso, né? Acho que essa seria a expressão mais, vamos dizer assim, a versão do trabalho mais radical, né? Aquela coisa meio mecanizada, que a pessoa faz a mesma coisa, que nem nos tempos modernos do Charlie Chaplin, né? Que ele fica lá apertando parafuso. Esse é o extremo de uma vida que vale a pena viver, porque assim, para o Byung-Chul Han, só a vida contemplativa, que é aquela vida que você está presente, né? Você está trabalhando, mas você está ali presente, você está gostando do que está fazendo, só a vida contemplativa é que torna o homem naquilo que ele deve ser e naquilo que se realiza, né? Que realiza o ser humano. Ele fala que hoje em dia a gente teve uma perda da capacidade contemplativa, né? Que a gente está muito assim voado, nosso pensamento ele não consegue focar em alguma coisa, ele está sempre pensando em várias coisas, acaba pensando em nada. E isso é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna.
né? Então, esse capítulo aqui também, ele é meio incômodo nesse sentido. Além de falar da religião, ele fala que só a vida contemplativa é a que vale a pena viver, no sentido de que você está presente. Olha o que a Jéssica falou, é justamente isso que o Han critica. Nós nos exigimos tanto achando que é liberdade, que acabamos entrando num ciclo de frustração e cansaço constante. Essa questão da liberdade também é bastante trabalhado pelo Byung-Chul Han. Porque para ele, o nosso, a sociedade disciplinar era uma sociedade que você não tinha liberdade, aí você passou para uma sociedade do desempenho. Nessa sociedade de desempenho atual que nós vivemos, que queremos mostrar o nosso desempenho o tempo inteiro, existe essa falsa liberdade, né, de que você é livre para se autorrealizar, e aí você existe a competição. Só que o que ele fala é que liberdade e coerção coexistem, né, nesse sistema. E que muitas vezes o agressor, ele é a própria vítima daquilo. Então, a gente, por exemplo, a gente labuta, 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 mas a gente está fazendo mal para nós mesmos, assim. E ver o que ele fala? Acho que isso está nos anexos. Quando eu li os anexos, ele fala isso. Eu vou ler outra coisa aqui que vocês vão chocar do que ele falou, mas eu vou falar daqui a pouco. Aqui, ó. A coação por desempenho impede que eles venham à fala. Ele já não é capaz de elaborar o conflito, uma vez que esse processo é simplesmente por demais demorado. É muito mais simples lançar mão de antidepressivos que voltam a restabelecer o sujeito funcional e capaz do desempenho que a gente estava falando. Mas eu queria achar que a passagem que ele fala da liberdade. E como nós não vivemos uma liberdade de fato, hoje em dia, a gente tem esse negócio da liberdade, né? Nós somos livres para trabalhar com o que a gente quer. Vou encontrar aqui. Então a gente vive a autoexploração, né? Então a gente acha que é livre, a gente está se explorando o tempo inteiro e está achando que está sendo livre, né? Ele fala assim: o burnout, ao contrário, é a consequência patológica de uma autoexploração. O imperativo da expansão, transformação e do reinventar-se da pessoa, cujo contraponto é a depressão, pressupõe uma oferta de produtos ligados à identidade. Porque, assim, antigamente você tinha um padrão, né? A sociedade disciplinar exigia que você fosse de uma determinada maneira e tal. A sociedade do desempenho, que é a nossa sociedade atual, ela aceita as diferenças. Contudo, aceita as diferenças no sentido de que você é livre para fazer aquilo, e você fica meio perdido naquilo, porque você precisa concorrer não com outra pessoa, como a sociedade disciplinar, você precisa concorrer com você mesmo o tempo inteiro, você precisa ser melhor do que ontem. E isso, para o Byung-Chul Han, ele vai te levar à exaustão. Então, ele fala que o indivíduo da sociedade do desempenho, ele se contempla, vamos dizer assim, o ápice dele é a morte, porque ele precisa tanto mostrar e se auto desenvolver e evoluir, vamos dizer assim, essa questão da evolução constante, que ele vai se exaurir se evoluindo até morrer, tá? Então é uma questão bem complicada. Então, por exemplo, esse negócio que a gente tem de desenvolvimento pessoal também, de reinventar-se o tempo inteiro, você precisa reinventar-se, né, o tempo inteiro, tá tudo bem, né, você precisa ter uma adaptabilidade, né, só que se esse reinventar-se o tempo inteiro, essa coisa de você se desenvolver e ser melhor do que ontem e tal, ele tem um limite, né, a gente tem que ter um equilíbrio nisso, não é assim, simplesmente, quero me desenvolver, 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 aí eu me realizo na morte, porque é isso que ele fala. Ele fala que o sujeito da sociedade do desempenho se realiza na morte. Então, assim, ele realmente ele quebra alguns paradigmas que a gente tem hoje em dia, né? E muitas pessoas se incomodam. Por isso que é um livro tão importante. Por isso que algumas pessoas gostam muito dele.
Olha quando ele fala isso, algumas pessoas vão se chocar, ó. Ele fala isso nos anexos dele. A gente, tô falando porque está aqui perto de mim, ó. O homem não nasceu para o trabalho. Quem trabalha não é livre. Para Aristóteles, o homem livre é alguém independente das necessidades da vida e de suas coações. Então, tá, você é livre se você pode realmente, amanhã você fala assim, não quero trabalhar hoje. Isso é ser livre, né? É complicado. Ó, são livres os poetas, os políticos e os filósofos. Esses se distinguem daquelas formas de vida que meramente servem para a conservação da vida. Assim, a vida do comerciante, voltada para o lucro, não é livre. Para ele, o comerciante não é livre, porque ele está preso no sistema monetário. Ó. Mas é interessante a gente observar, né, como as pessoas ficam escravas do dinheiro, né? Então, para o Byung-Chul Han, o comerciante não é livre, ele precisa ganhar o dinheiro dele e ele precisa obrigatoriamente vender. Um poeta não precisa obrigatoriamente fazer um poema por dia. Ele pode fazer um hoje, hoje eu não estou afim de fazer um poema, amanhã você faz. Aí você faz, outro dia, vê um pôr do sol, fala qualquer coisa, e está tudo bem. A arte lhe permite isso, uma liberdade, né? Mas isso aí para poucos também. A gente tem que entender também que as pessoas precisam trabalhar, né? Mas acho que o que o Byung-Chul Han quer dizer aqui é essa coisa de que, assim, a gente pensa ser livre, né, no nosso trabalho, mas a gente não é, não. Você está aqui porque você quer, né? Até que ponto isso é liberdade? Você tem realmente liberdade no seu trabalho? Deixa eu continuar aqui os nossos slides aqui. Eu falei bastante, mas vocês podem falar também. Depois do capítulo 4, existe o Pedagogia do Ver. Na Pedagogia do Ver, é que ele ensina a gente a ter essa vida contemplativa, né? Você vê as coisas. É, ele vai citar no começo o Nietzsche, né? Ele vai falar assim que no crepúsculo dos ídolos, Nietzsche formula três tarefas, né? Que devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar e devemos aprender a falar e a escrever. E a gente deve, quando ele fala que aprender a ver, que é a primeira das tarefas, não, aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, a paciência ao deixar se aproximar de si. É ter um olhar demorado e lento. E aí ele vai citar um outro filósofo aqui que ele vai falar assim: temos de aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar o controle dos instintos inibitórios limitativos. Isso é você ser livre, por exemplo. Não ser uma pessoa assim imediata, assim que papum, por exemplo, você fala alguma coisa para você, aí você já dispara algum palavrão ou fala alguma coisa que não deve, ou então dá uma resposta. É você aprender a não reagir imediatamente. Isso é você ser livre, porque aí você pensa no que você vai falar, você vai escolher as palavras e aí você vai dizer, isso é ser livre. Eu falo o que eu quero, eu sou livre. Não, às vezes você não está sendo livre, você está sendo condicionado à, à sua selvageria, vamos dizer assim, né? Então, ser livre é você não agir imediatamente. E isso é muito legal a gente levar para a vida, né, gente? É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. Então, essa é uma ilusão também, achar que você vai realizar muitas coisas, então você vai ser livre. E às vezes você está sendo mais escravo vamos dizer assim, da função do que ser livre realmente, né? Convenhamos, fazer muita coisa não quer dizer muita coisa. Você tem que fazer poucas coisas, mas bem feitas. É, ele vai criticar a nossa mecanimicidade hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente está se achando uma máquina, né? E isso tem enfadado muita gente. Ele vai falar: a atividade que segue a estupidez da mecânica é pobre em interrupções, né? Porque a máquina não pode fazer pausas. Aí ele fala assim: o computador
o computador é burro na medida em que falta a capacidade para hesitar. O computador, ele é perfeito no sentido de fazer as coisas, né? Um computador, ele é impecável em calcular, né? E o ser humano, se for realizar algum cálculo, ele tem a chance de falhar ainda, assim, o computador, ele é mais certeiro, né? Mas, assim, a gente não pode ser um computador, porque o computador é uma máquina, ele não descansa, né? E como a gente construiu a máquina, e a máquina mostra muito resultado, pode ter a falsa ilusão de que nós precisamos ser uma máquina também. E aí a gente começa também a exigir o máximo das pessoas, começa a exigir que as pessoas também nos tragam resultados, e às vezes são inalcançáveis esses resultados, até para nós mesmos, né? E nós exigimos de nós mesmos, né? A gente tem que entender que nós somos uma ferramenta orgânica e não uma máquina de realizar as coisas. Não é mesmo, Cecília? Pode falar. Agora eu posso. Não, então, essa coisa de ser livre, né? Conceito de liberdade. Não, outro dia mesmo, na igreja, falando, na religião, sabe, a gente, na verdade, é um outro conceito, assim. Na religião, se você domina o seu corpo, a sua vontade, os seus pensamentos, daí você é livre. Você é livre para pensar, para tudo. Você não é reativo, né? Agora, falar que você é livre no sistema que a gente pertence, olha, eu acho até que nem o poeta, nem ninguém é livre, porque a gente pertence a um sistema, né? Agora, na medida que você consegue não reagir a esse sistema quando ele te pede uma reação, daí você está sendo livre. Não sei se deu para Eu entender. sim, eu sim. É isso mesmo, mas é incrível como o que você falou da religião, pelo menos da sua, coaduna com o que o Byung-Chul Han fala, que você precisa, que você não, é livre quem não reage imediatamente, né? Quem consegue conter os seus instintos a ponto de elaborar e depois você fala, porque você pensou, né? Então, livre é ser isso, não é você, eu falo o que eu quero mesmo, eu sou livre para dizer o que eu quero, né? E nos grupos de WhatsApp, ai, ai, todo mundo se acha, não, porque aqui é democracia, né? Eu não sei o quê. Só que daí não é democracia, né? Porque você está entrando no outro, às vezes está até ofendendo com a sua reatividade, né? Então, é para se pensar, né? Seria tão bom se todo mundo refletisse um pouco nesse ponto, né? Daí acho Seria que a bom gente viveria mesmo. mais em paz. O Walter quer falar alguma coisa também. Walter, pode falar. Walter, o Walter levantou a mão, a Cecília deu uma explanação aqui muito boa para a gente. O Walter levantou a mão também. Será que acho que ele não está conseguindo, eu não estou conseguindo ouvir seu áudio, Walter? Eu acho que ele não está conseguindo pôr o áudio dele. Tudo bem, né? Quando ele Aí, acho que eu consegui conseguiu. agora. Voltando a essa questão da contemplação, é que a gente é bombardeado desde a hora que a gente acorda a um excesso de informação, não é? Você com o celular ele virou um tirano sobre as nossas vidas, no sentido de que ele te conecta instantaneamente com o mundo. Então, eh, nos conectando, com o mundo, também faz um efeito contrário, assim, de você estar ligado com o mundo, mas ao mesmo tempo da superficialidade, porque a gente não tem tempo. Então, as pessoas, você pode prestar atenção no metrô, no restaurante, no shopping, em todos os lugares, as pessoas sempre estão olhando o celular. E virou, assim, elas não vivem mais o tempo presente. Então, eu acho que o que a gente precisa é entender
o que é o tempo presente. Para aí você estar nesse tempo presente e não estar neste mundo virtual de superficialidade que, às vezes, assim, se você prestar atenção no celular e as pessoas conectadas, a maioria não está vendo nada. Mas, assim, ela também não está observando o mundo, ela também não está observando a natureza, ela não está observando os lugares onde ela está passando. Então, ela está completamente alheia a isso que eu chamo de tempo presente. E aí, voltando aí na Cecília também, sobre a liberdade, eu acho que a liberdade é assim, nesse nosso tempo, eu posso tudo. Liberdade para mim é não pegar tudo. É falar, isso não é a gente ter a consciência de não querer, é sobre a vontade. Para falar de liberdade, a gente precisa falar de vontade, a vontade. E dizer não é, eu posso tudo, mas eu não preciso querer tudo. Acho que é o Merleau-Ponty que fala isso, que liberdade é isso. Eu posso tudo, mas não preciso de tudo. Então, é quando você diz não. Espero que eu tenha sido entendido aí. Foi sim. Obrigado. Obrigado, Walter. Sua observação é excelente. É o que você falou do celular. Realmente as pessoas estão querendo ver tudo ali no celular, tantas informações, e acaba não vendo nada, né? E perde a contemplação, que a gente fala, não sabe nem quem sentou do lado dele, não sabe, às vezes perde a citação, às vezes perde o foco. É verdade, aconteceu isso comigo, vou confessar aqui, às vezes no metrô, às vezes você fica no celular, e aí você perde a concentração de onde você está, né? Então, aí você perde o foco, aí você perde a estação onde você está, nossa, eu passei a estação, aí vou ter que voltar. E aconteceu isso comigo. Aí você vai para. Quem mora em São Paulo sabe. Aí você tem que ir para a estação que vai te levar de volta para onde você quer. Mas assim, você perdeu, você se desconcentrou do mundo real e ficou no virtual. É um problema, né? O celular tem sido um problema nesse sentido. Então, por exemplo, se você realmente quer se desenvolver em algumas áreas da sua vida, por exemplo, você quer passar no concurso, então, você tem que deixar o celular de lado mesmo, não tem como competir com ele. Porque você imagina, o celular, ele é um mundo que te abre para muitos impulsos, assim, muito... Então, por exemplo, você vai para... a Cecília, ela frequenta alguma igreja. Você vai na igreja, desliga o celular, né? Fica aquela hora do culto lá, ou da missa, dependendo, né? E aquele momento é o momento sagrado de você estar naquele momento presente. Você vai prestar atenção na palavra lá, você vai prestar atenção até mesmo nas pessoas ali, mas é naquele lugar, né? É nada de ficar no celular. Você vai no cinema também, mesma coisa. Às vezes eu já fui em certos lugares, as pessoas ficam no celular, até no cinema, e aí você não está no celular, mas você olha aquela luz, isso te despista também. Então, isso tem trazido um problema não só para a pessoa, mas para as pessoas em volta também, né? Você imagina só um médico competindo com o celular na hora de fazer uma cirurgia, né? É complicado, né? Então, pode até ter um acidente, né? Então a dica para a gente é. Alguém mais levantou a mão. Quem foi? A Fátima. Quer falar alguma coisa, Fátima? Pode falar. A Fátima levantou a mão, ela vai falar. Eu estava ouvindo vocês e pensando aqui, né? Para mim, liberdade é você poder escolher. Só que, às vezes, na sua frente não existem as opções que você queria. Então, é a liberdade de você escolher dentro do possível. E isso tem muita ligação com quem a pessoa é, onde ela está. Mas, pensando em tudo isso, eu também lembrei da temperança enquanto uma virtude, porque tudo tem uma função e, dependendo do contexto, tudo pode ser algo útil ou agradável ou saudável. E a temperança é o que equilibra tudo. É como eu gosto muito de comparar a temperança com tempero.
tem comida que muita pimenta vai bem, tem comida que não põe a pimenta, né? E assim também para todos os outros ingredientes. Quando fala em contemplação, esse filme que eu indiquei, ele é ótimo, 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 tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque contemplação, para mim, é você se esvaziar para simplesmente olhar, o Ponti fala disso, de olhar as coisas como elas são. Então, enquanto você olha o celular, você não está vendo o que está acontecendo na rua, você não está vendo as coisas curiosas, né? Uma vez a minha filha precisava estudar expressão não verbal, e estava cansada, estressada da faculdade. Eu falei, quer saber, vamos para a praia? Ah, mas eu preciso estudar. E a gente foi para a praia observar as pessoas, o comportamento não verbal das pessoas. E aí o livro ficou muito mais interessante para ela, né? Acho que contemplar é isso. Legal, Fátima, bacana. Quer dizer que ela não só, ela estudou, né, mas assim, ela foi na prática, Sim. ver aquilo, O livro, estava cansada, estava não conseguia cansada. entender aquilo que a gente Você fala está da cansada, exaustão. exaurida, Quando você cansa, é melhor. às vezes você não está entendendo o filme, né, vai tomar um café quando É volta, entende verdade, tudo, tem né? isso mesmo. A gente está tão assim no raciocínio ali, realmente. Esse filme que você indicou pra gente, que é o Dias Perfeitos, como que ele é? Eu até marquei aqui para assistir também. Ele é Ah, é um japonês. um japonês. É o dia a dia, a rotina de um japonês. Você diria assim, olhando de fora, que vida vazia, que vida pobre, que vida sem graça. E mostra o olhar desse japonês, inclusive dentro de muito da filosofia japonesa, e inclusive a contemplação. Nossa, então, Mas tem que, assim, legal. dá vontade de rir, mas tem que assistir inteirinho e E contemplar contemplar. mesmo, o filme tem que ser. Então, já tem duas dicas aqui no clube, hein, gente? O Dias Perfeitos, indicado pela Fátima aqui, e o que eu falei do Baixo Han também, que trabalha bastante a contemplação. É um documentário que tem que chamar, se você digitar no YouTube, documentário A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, você vai encontrar esse documentário. É 1 hora, mas, assim, ele é muito legal. Ele explica a história do Byung-Chul Han, como que ele fez o livro, das ideias do livro aqui que nós estamos passando, ele vai passar também no documentário. O documentário foi feito em 2015 também. Então, eu super recomendo vocês puderem assistir. E é mais agradável do que o livro, porque o livro tem uma linguagem filosófica, né? E o filme, ele tem um momento mais contemplativo, e ele é inteligente também, só que eu acho que ele é menos... o livro, esse livro aqui, ele não é tão palatável, né? Mas ele é interessante e gostoso de ler. Mas tem gente que não... eu já indiquei, né, Fátima? Indico, porque vai, vamos dizer assim, vai complementar muito o que a gente está dizendo aqui. Então, eu vou falar sobre o próximo capítulo aqui. O próximo capítulo é o caso Bartleby, que é um conto do Melville. Melville é um escritor, né? Ele escreveu Bartleby, que na verdade, eu não conhecia esse conto, né? É uma história provinda de Wall Street. Ele descreve um universo de trabalho desumano, cujos habitantes, todos eles são degradados a animal laborans, ou seja, ao animal trabalhador excessivamente, né? Aí começa a falar que cada personagem, os personagens, eles vivem naquele mundo, da sociedade disciplinar, que é aquela coisa meio de escritório, que precisa resolver as coisas, aquela coisa chata, existe punição. é, então, cada personagem daquele conto tem um distúrbio neurótico, né? Parece que um tem ele tem uma azáfama estranha, eu nem não entendi muito bem, um distúrbio intestinal psicossomático, o auxiliar Nippers. Durante o trabalho, ele range os dentes e está constantemente xingando. E esses personagens formam o oposto a Barton, porque se cala e fica como se petrificado. Ele tem uma neurastenia. É um ponto que vai falar sobre a neurose, né?
que é o sujeito de obediência e que fica doente por causa dessa obediência cega, né? A sociedade da disciplinar também era uma sociedade ruim, porque você tinha que obedecer o tempo inteiro, né? Não tinha espaço para a liberdade, que nós falamos hoje em dia. Só que hoje, a liberdade que nós que, assim, tanto falamos, a liberdade, ela é uma liberdade que te exaure, hoje em dia. É aquela liberdade de que você pode fazer tudo, não só no sentido de ideologia, eu posso fazer tudo que eu quero futuramente, mas como eu posso fazer tudo, assim, no presente, né? Tenho várias opções, mas eu escolhi fazer isso, tal, para me dar dinheiro, então, é aquela coisa muito, é a liberdade que cansa, né? Mais ou menos isso, a nossa sociedade é a liberdade que cansa. É, Nessa sociedade do desempenho, que é a sociedade depois da sociedade disciplinar, é onde todos os esforços em favor da vida levam à morte, infelizmente. É o que eu falei para vocês, é aquele negócio de você exaurir tanto que você se contempla na morte. E aí o livro vai tratar sobre, o livro não, o conto vai tratar sobre isso. Eu não li o conto, né, porque o livro tem muitas referências, né, não sei se vocês viram, ele cita Merleau-Ponty, ele cita Hannah Arendt, ele cita Michel Foucault, ele cita Friedrich Nietzsche, ele cita Aristóteles, ele cita... E então, assim, é muito rico no sentido de que você buscar as informações, você vai ter muito mais do que isso. É um livro pequeno, mas é um livro muito grande. Agora eu vou entrar no último livro, no último capítulo, que é a Sociedade do Cansaço. No capítulo Sociedade do Cansaço, ele vai falar sobre o doping, porque, assim, numa sociedade que as pessoas se cansaram, elas precisam sobreviver para produzir. Então, o que acontece? Tá cansado? Toma um energético, né? Mais ou menos isso. Eu tomo um energético, eu tomo um cafezinho. Mas o problema não é o cafezinho é bom. O problema é você tomar mais de 3 xícaras por dia para tentar tomar um energético junto, né? Imagina, um trabalhador dormindo pouco, 6 horas por dia, porque precisa trabalhar, e hoje em dia existe também, a pessoa precisa estudar para se atualizar no trabalho, né? E depois de estudar, ainda tem que ir para academia, ficar bem do físico, quer dizer, muita demanda no dia, hoje em dia, por exemplo, alguém que mora na periferia, por exemplo, que tem que acordar cedo para pegar um ônibus que às vezes demora 2 horas para chegar no trabalho, para trabalhar, né, ele precisa estudar ainda, ele precisa fazer faculdade à noite, por exemplo. Ele vai lá fazer a faculdade à noite. E aí ele precisa para academia também, porque o nosso mundo atual ele exige que você também esteja bem fisicamente. Isso sem falar se as pessoas ainda têm que colocar botox ainda para se manter, né? Porque existe uma pressão estética também muito forte, né? Por exemplo, você está nessa demanda constante, você trabalha, 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 você não tem tempo, às vezes, de ir para academia, aí você vai lá fazer uma lipo, né? Aí você está ficando velho, porque você passou a vida inteira só trabalhando, trabalhando, o tempo passou, aí você tem que pôr botox, tem que puxar aqui, entendeu? Pintar o cabelo. E tudo isso vai fazendo mal para o ser humano também. Ele estafa, porque assim, não sei se você sabe, pintar cabelo é química, botox é química, às vezes os homens, às vezes tomam testosterona para ficar mais forte na academia, isso também causa câncer. Essa pressão toda não é saudável, né? Então, hoje em dia também existe um movimento contrário, né, das pessoas que querem envelhecer naturalmente, que não pintam o cabelo, não põe botox, existe também esse movimento, né, é menor, mas existe. E envelhecer com dignidade, sem precisar desses subterfúgios, existe também. Mas esse capítulo vai falar do doping, que nós estamos vivendo a sociedade do doping. Está cansado, mas precisa se manter de pé, toma energético. Aí você toma energético demais, precisa dormir. Aí você vai tomar um calmante. Aí, sabe, essa coisa de uma coisa maquiar a outra, é um paliativo ali, não é um... E você está se estragando por dentro e não está percebendo, né? Então, ele critica bastante esse doping também. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho, né? Todavia, há também cientistas sérios que argumentam que será, de certo modo, responsável não utilizar tais substâncias. Inclusive, existe médicos que são a favor de entupir a pessoa
por exemplo, de colocar antidepressivo na pessoa o tempo inteiro, desde trabalhar o emocional da pessoa, levar a pessoa para terapia, falar para a pessoa ir para academia, gastar as energias dela lá, elaborar as coisas, ele dá remédio para a pessoa, né? Então, isso também é bastante questionável, né? Inclusive por parte de médicos, né, que orientam ficar tomando remédio. Também a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu tive, como se fosse um começo de uma trombose, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento no clube. E aí a médica falou assim, não, você tem que tomar remédio para a vida inteira. Eu falei, eu tomar remédio para a vida inteira, mais um remédio? Falei, mas é porque acho que foi uma semana que eu fiquei muito parado, sentado, né, estudando, trabalhando, sei lá. E aí eu falei, não, eu vou andar, eu vou beber água, andar, me exercitar, né? E não precisei, mas não precisei tomar remédio. Até hoje não tomo remédio para circulação, não. Mas, assim, para o médico, alguns médicos te topam de remédio. Ah, tá precisando disso? Toma um remedinho. Desde te dar uma orientação mais, vamos dizer assim, mais natural, não. Eles também têm uma pressão da indústria farmacêutica, muitas vezes, né? Essa é a verdade. A Fátima falou assim Elvis morreu. Remédios de farmácia, tá vendo? Não é só droga que mata, não, drogas ilícitas, né? Os remédios, eles também vão fazendo mal para o coração, vão fazendo mal para o intestino, né? Porque perde as fibras ali, dependendo do quanto o remédio a pessoa toma. Eu lembro quando meu pai era vivo, quando ele estava no finzinho da vida, porque, sim, drogas lícitas matam também, lógico. Drogas, não é só drogas ilícitas, né? Drogas lícitas também fazem mal. Então, esse negócio de ficar receitando muito antidepressivo, ou aqueles remédios também para a pessoa também não ter ansiedade, também ficar calma demais. E aí, eu conheço gente que ficou meio tapada, né? Porque melhorava uma coisa e piorava a outra, né? A Cecília falou que do Michael Jackson. Michael Jackson, parece, se não me engano, ele tomava remédio, né? Ele ficou viciado num remédio lícito, né? Lícito. Aí ele entrava em contato com o médico dele para prescrever mais remédio para ele ainda, né? Eu não lembro qual era o remédio que ele tomava, se era o frontal. Você lembra? Ah, tem o Propofol também, que a gente toma para fazer endoscopia, que é maravilhoso. Você toma, quando você termina, você não sente nada, você fica bem o dia todo, assim. É ótimo, adoro fazer endoscopia agora. E ele tomava esse remédio todo dia, meu, mas fora esse, vários outros, né? Mataram o cara. Teve uma atriz famosa do século passado, que também ficou viciada em heroína. Daí até o Fassbinder fez um filme muito bom, que chama O Desespero de Verônica Voss. Meu, ela era, assim, atriz muito famosa, assim, ganhou muito dinheiro, e o médico, ele viu um jeito de tirar o dinheiro dela, viciando ela na heroína, sabe? Ela acaba perdendo todas as joias, todo o dinheiro que ela tinha, tudo, e foi fato mesmo, Nossa. sabe? Então, também tem esse lado, né? Ai, ai, é complicado essa indústria do remédio, É viu? complicado. Eu assisti recentemente a história da Carmen Miranda, que ela precisava performar também o tempo inteiro. Ela já vivia a época da sociedade do Coitada! Ai, outra que sofreu muito. Você vê, na Europa, as indústrias, né? A Alemanha adora a química, né? Tá no gene deles, né? Eles fizeram as grandes, né, indústrias químicas, mas lá na Alemanha, eles cultivam floral, homeopatia, não sei o quê, eles mudaram todas as indústrias químicas para os países subdesenvolvidos e desenvolvidos, porque tinha que deslanchar para algum lugar, né? E aqui a gente toma e idolatra, e não sei o quê, mas eles estão muito, né, lá eles fazem a medicina preventiva, né? Aqui não. Aqui taca, malha remédio, porque tem que vender, né? E daí vende para todos os médicos e eles ganham uma comissão e tudo mais, e tem todo. Bom, é outra discussão. Sim. Mas a gente tem que se livrar, meu, né? Nós somos seres naturais, não químicos, né? Assim, quer dizer, químicos também, mas. Né? A gente Então, pode.
desenvolver. Mas isso que você falou é verdade. A gente vive eu acho que a questão do capitalismo, assim, não é falando mal ou falando bem, mas é uma realidade. O capitalismo tem que fazer produção, então ele onera o indivíduo, né, que precisa trabalhar o tempo inteiro, e ele também ele enfia no sujeito os remédios, né, também para lucrar. A indústria farmacêutica lucra muito com isso. Então, tudo isso. Academia virou um negócio, psicologia virou um negócio, tudo virou um negócio. Não só as coisas ruins, mas as coisas boas também. Um spa, que é bom você descansar, e de você tomar um banho, você vai lá no spa. Então, também é um comércio, né? Então, tudo virou um comércio. E ele fala isso, né? Então, eu falo da Carmen Miranda, que ela ficou viciada, né? E eu acho que eles enfiavam remédio nela para ela desempenhar o tempo inteiro, e até que ela morreu do coração, né? Ela morreu do coração, não aguentou. Ela tava, e pior que ela estava bem, né? Parece que a pessoa está bem, né? Até que não dá mais e a pessoa pifa mesmo. Olha o que fala com o capítulo, esse capítulo fala, ele fala assim: o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma, né? A sociedade do desempenho é um cansaço solitário que atua individualizando e isolando. Interessante, né? Eu até marquei que o excesso de elevação do desempenho leva ao infarto da alma, porque às vezes o corpo está bem, né? Você está tomando testosterona, está indo na academia, você está lá, porque também tem uma doença, né? Vigorexia, né? Está puxando muito peso, né? Você quer o desempenho, você quer ficar bem, forte o tempo inteiro, e aí você toma você não, né? Quer dizer, tem gente que toma, né? Aqueles negócios para ficar forte, né? Os estrogênios, tudo. E aquilo vai te exaurindo por dentro, você não vai percebendo. Você acha que está bem de saúde, que quem olha pensa que a pessoa está saudável. Mas não está saudável, né, a longo prazo, né? Pode estar causando um câncer, são várias coisas que podem estar acontecendo. E a gente tem que saber lidar com o cansaço. Acho que é assim, tá cansado, deixe de tomar café, tomar energizante e ir para a labuta de novo, a gente tem que parar, falar assim, não, estou cansado, vou descansar uma meia horinha, não preciso. Aí depois você volta. Não precisa ficar se exaurindo e ficar, né? Você tem que ter esse bom senso, assim. Não tem, esse negócio do doping, né? Que é café energético que você vai tomando, você tem que, assim. Eu sei que eu tô. Porque quando. É aquele negócio. Maqueia, né? Então, por exemplo, não tem gente que toma remédio contra a dor e não resolve a dor. Você não está resolvendo a dor, você só está eliminando a sensação da dor, e a dor está lá ainda, só que você não está percebendo aonde está machucando. Então, às vezes, perceber a dor é importantíssimo também, para você sarar alguma coisa. Vamos ver o que a Fátima e o Walter tem para dizer para a gente. Acho que quem levantou a mão primeiro acho que foi o Walter, né? Pode falar, Walter. Oi, não, eu já tinha levantado, já tinha dado a minha contribuição, mas já que me deu esse espaço, eu só queria ressaltar o filme aí que a Fátima falou, Dias Perfeitos, que é a vida ordinária de um homem no seu dia a dia, né? Ele era um lavador de banheiros, até que aí você vai acompanhando o dia a dia dele, tudo, e a harmonia do dia. Aí, sem querer adiantar o filme, tudo, mas aí você descobre quem é esse homem, eu acho que é um filme maravilhoso, tem muito a ver com o que nós estamos conversando, e eu queria enfatizar essa dica da Fátima. Obrigado. Legal, eu vou assistir com certeza esse filme, depois eu vou falar para vocês o que eu achei. A Fátima quer falar mais alguma coisa? Quer contribuir mais alguma coisa? Eu não sei da referência, mas assim, lembrando de tudo que eu já vi, ouvi e li, antigamente as pessoas usavam da oralidade para se comunicar, era basicamente a oralidade. Então, eram as conversas de família, serestas, tal. Aí, veio a escrita.
com a escrita já modificou um pouco a maneira de se comunicar, de passar ideias, né? E agora a gente está na época das imagens. Só que tem o grande problema dessa época das imagens, que substituiu os textos pelo Instagram, que é rápido, pouco texto e muita imagem, é que as pessoas descobriram, eu acho que é o ponto negativo da neurolinguística, descobriram que você pode aparentar sem ser. Então, elas ajustam para aparentarem isso ou aquilo. E eu até, assim, não me atraiu a ideia de entrar muito no Instagram, no virtual, porque eu comecei a ver o quanto era método, método e método, e aí aquela pessoa que eu gostava, porque eu achava que ela era Alô? original, Acho que cortou você, tá me Fátima. ouvindo? Cortou? Cortou? Acho que pode falar. Tá me ouvindo? Então, aquela pessoa que eu gostava de ver no Instagram, que eu achava que era original, estava sendo treinada e passaram a treinar. Ou copiar, que também é muito comum, a frase que eu vi foi a seguinte: copie o que está dando certo. Né? E isso afasta tanto você de você mesmo, porque eu também vi em algum lugar, já sei, num texto de um curso do judiciário que eu fiz, que você é tão saudável quanto você consegue ser espontâneo. Quanto menos espontâneo, mais treinado, mais método, menos saudável você é. Então, todas essas reflexões vieram em cima do que eu estou ouvindo que você está falando aí, né? De, da massa tomar conta das pessoas e deixar a individualidade. Ah, interessante, Fátima. Obrigado pela contribuição. É isso aí. A programação neurolinguística tem um negócio. Tem alguma coisa que me incomoda um pouco na programação neurolinguística, sabe? Um dia a gente pode até estudar junto aqui, falar sobre, mas assim, a programação neurolinguística, ele trata a gente como se fosse um robô, na verdade, né? Se você prestar atenção. É como se você fosse um código, né, aberto e você pudesse essa foi a impressão que eu tive quando eu estudei neurolinguística. Ô, Douglas, Hum, você lembra a diferença entre o remédio e o veneno? é a dose, né? A dose é como você usa, para que você usa. Então, à medida que o conhecimento, que a gente começa a conhecer coisas tecnicamente, o erro é usar aquilo como técnica e método puramente, sem perceber a consequência, a causa, o contexto. Ah, eu tenho neurolinguística e eu acho assim muito positivo para muita coisa, mas eu também dentro do curso eu vi uma situação que me deixou cautelosa. Interessante você observar isso, porque é realmente o que você falou. Até que ponto também a gente se tratar como se fosse um robô, assim, né, programável, né? Ele acha que a gente é programável, né, assim, o tempo inteiro. É também benéfico, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em todo método. É que nem o Baixo Han. O Baixo Han está falando da sociedade do cansaço. Só que assim, não é porque a gente precisa contemplar que a gente também vai viver uma vida só contemplativa, assim, no sentido de, eu quero contemplar hoje, e ficar assim, o dia inteiro contemplando, não quero trabalhar, eu quero ser livre, né? Eu acho que assim, o que ele dá ele é filósofo, né? Então, acho que ele vê a sociedade se exaurindo, e aí ele propõe, não é que ele propõe no final também, mas ele expõe a sociedade do cansaço e ele fala, bem, as pessoas estão perdendo certas habilidades de focar, sabe, e estão se dopando tudo para poder viver. Então, isso é uma crítica positiva, né? Mas acho que tudo é o que você falou, a diferença é a dose do que você faz em cada método, né? Eu acho que por isso que é importante a gente conhecer vários filósofos, porque um vai contradizendo o outro, né? Conhecer vários métodos, várias ideias, porque aí a gente pode julgar se naquele momento é aplicável mais uma vertente ou outra, né? Não sei se eu consegui ser claro nesse sentido. Então, continuando no capítulo que a gente está falando aqui,
Ele fala assim, é, o cansaço nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira, que é um outro, é um cansaço de potência negativa. Porque existe, o que quer dizer é o seguinte, que existe um tipo de cansaço que não é o cansaço físico e mental, tal, é o cansaço no sentido de contemplar mesmo, que é importante, que ele vai tratar isso no anexo. É aquele período que a gente falou, é você pegar aquele dia para descansar, para não pensar em nada, e a nossa sociedade, ela parou de festejar. Eu acho que ele dá importância a festas, por exemplo. Ele fala da festa, de que as festas é um momento com os deuses, porque nas festas a gente não precisa produzir nada. A gente só precisa ouvir a música e tá com a gente mesmo. Deixa eu ver se ver a passagem que ele fala da festa aqui. Ó, na página 113, ele fala assim: a festa é o evento ou lugar onde estamos junto com os deuses, onde inclusive nós próprios nos tornamos divinos. Os deuses se alegram quando os seres humanos jogam e brincam. Se vivemos numa época sem festa, se vivemos numa época desprovida de celebrações, já não temos mais qualquer relação com o divino. Festas e rituais abrem um acesso ao divino. É, porque só os deuses podem se dar ao luxo de ter um momento para eles mesmos, né? Muito interessante essa passagem. O que vocês acham? Porque, assim, ele não quer, na verdade, ele é um provocador. Não é que a gente tem que ser um festeiro, assim, no sentido de, vou em festa de segunda. Porque se você ir em festa todos os dias, você concorda comigo que a festa não faz sentido, porque ela começa a ser rotina e ela não tem sua importância. Mas acho que assim, a festa de final de semana, por exemplo, uma festa que você vá confraternizar com seus amigos da igreja, que nem a Cecília vai na igreja, levar um bolo e cantar, né? Isso faz parte da humanidade, né? Você precisa ter esses momentos, né, de festa. Nesse sentido, festejar é divino, né? Festejar é divino. É de celebrar também, né? Celebrar a comunhão, celebrar a alegria, agradecer, porque gente, agradecimento hoje em dia tá difícil, né? As pessoas não falam nem obrigada ou por favor, tá? É, agradecer, né? Eu acho que a festa ela agradece por tudo que a gente está recebendo, que a gente está vivendo, e tal. E espero que as pessoas não fiquem nos celulares hoje em dia nas festas. Espero que seja né, o momento de falar com o outro, se dispor ao outro, né, estar com o outro, dançar com o outro. Gente, é maravilhoso dançar. É verdade. É, É verdade. Ele dá né? uma importância muito boa à celebração, né? Ele fala assim: a festa começa onde cessa o tempo cotidiano profano. O tempo de celebração desapareceu totalmente em prol do tempo do trabalho, ele fala, que acabou se tornando totalitário. A própria pausa se conserva implícita no tempo de trabalho. Ela serve apenas para nos recuperar do trabalho, para poder continuar funcionando. Agora, o tempo de celebração é um tempo pleno, em contraposição ao tempo do trabalho, como o tempo vazio, que deve ser simplesmente preenchido, que se move entre tédio e ocupação. A festa, ao contrário, realiza um instante de elevada intensidade vital. Essa é a festa que ele quer dizer. Quando eu falo em festa, vocês entendem, não é festa de bebedeira, festa de... Porque ele vai até falar depois que isso aí não é uma festa no sentido original, é um evento, né? Mas, na verdade, você precisa ter um momento de pensar em nada, e a festa é um bom momento para você ouvir a música, do contemplar que a gente fala, né? Nesse sentido, a festa é importante, ela tem uma importância, né? Deixa eu voltar nos slides aqui para a gente não se perder. A gente falta só mais 10 minutinhos, gente.
eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Olha, tendo em vista o que a gente aprendeu do livro, eu tenho 4 perguntinhas aqui. Se vocês puderem responder por vocês mesmos, assim, mentalmente, ou então anotando, aí a gente pode, isso pode servir até como a gente pode depois desenvolver mais, ó. Onde você sente, acho que vou até compartilhar essa tela com vocês aqui, peraí. Onde você sente que o seu próprio chefe carrasco, onde você sente que é o seu próprio chefe carrasco, refletindo sobre a autoexploração, é aquilo que a gente falou, muitas vezes o nosso chefe é a gente mesmo, e às vezes a gente se cobra muito, e aí a gente se cansa. Então, onde você sente que é o seu próprio chefe carrasco? Aí fica uma pergunta para cada um. Que ponto que você tá no sistema aí, você está nessa roda aí de se autocobrar o tempo inteiro e não está te ajudando muita coisa? Segunda pergunta, o multitasking faz você se sentir mais produtivo ou apenas mais ansioso? É uma boa pergunta também para você se fazer, porque conforme a gente conversou do livro, o multitasking, né, que é o multitarefa, que é a questão de você ser multitarefa, não é algo que te deixe mais produtivo, pelo contrário, né? Mas algumas pessoas têm mais facilidade também, né? Então a pergunta é, o multitasking, né? A relação multitarefa faz você se sentir mais produtivo ou apenas mais ansioso? Faço essa pergunta para você mesmo. Qual foi a última vez que você se permitiu o tédio profundo? Aquele momento que você não precisa fazer nada e tudo bem, e vai ler um livro, sem recorrer ao smartphone. Qual foi a última vez que você se permitiu a um dia assim? Como podemos aplicar o poder do não fazer em uma rotina que exige resultados constantes? Fica essa pergunta também. Porque, igualmente, fazer é não fazer também, para você descansar, pensar em outras coisas, né? Porque, inclusive, tem uma frase que eu compartilhei hoje no nosso grupo lá, que falou o seguinte, que foi uma frase compartilhada pelo Christian Dunker, que é um psicanalista, mas que eu achei que tem tudo a ver com o livro que a gente está lendo, que fala o seguinte: uma sociedade que exige desempenho o tempo todo produz sujeitos exaustos e sem tempo para sonhar. Então você precisa ter um tempo de pausa até para reavaliar a sua rota, né? Isso é muito importante. Bem, esse é o conteúdo do nosso livro. Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem falar mais, vocês podem falar. Vou aqui deixar aberto para mais. Se a Maria do Olimpo quiser falar, o Evandro, a minha tia Cília, que está aqui também, a Débora, a Jéssica, se quiser falar, podem ficar à vontade. A gente tem 10 minutinhos ainda. Gostaram do livro? Eu amei o livro, as discussões do livro, recomendo que vocês leiam. Olha, ele é fininho, fininho, ó, fininho. E ele tem outros livros igualmente interessantes. Ó, eu estou aqui com um que chama A Expulsão do Outro, né? Que é igualmente interessante, que ele vai tratar sobre como atualmente a gente tem tratado o outro. Por exemplo, no Facebook a gente bloqueia, né? Mas a realidade é que antigamente as pessoas eram mais tolerantes com as outras, né? Então esse livro vai falar um pouco sobre isso também, esse outro livro dele. Mas existem outros livros dele, a Sociedade da Transparência. Pode falar, Cecília. Sei que você quer falar. Eu comprei A Crise da Narração, que eu acho que deve ser interessante. Uma amiga minha leu, gostou muito, A Crise da Narração. Deve ser bem instigante também. Ele é muito bom. Ele foi estudar, né, no berço da filosofia hoje em dia, que é a Alemanha, né, em Freiburg. Então, Eu estava assistindo um documentário dele, ele era metalúrgico. Aí ele foi estudar na Alemanha contra a nossa, vontade dos pais. Ele foi estudar filosofia, porque assim, o que a gente está vivendo hoje, essa transformação de sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, que é a sociedade do cansaço, vamos dizer assim, da gente se cansar,
essa sociedade, ele já vivia lá na Coreia, porque na Coreia, e na China também, né, eles trabalham muito, né, e lá na Coreia, ele estava mostrando no documentário, as pessoas dormem no vagão, assim, é normal as pessoas dormirem, então, assim, lá, Os o que a gente está estudantes vivendo aqui, eles já vivem, né, e então na Coreia, estudante normal, assim, a escola são 14 horas por dia, gente, 14. Quer dizer, a criança não tem infância, né? O adolescente não tem adolescência. Ah, meu, é só estudo, trabalho. Eles são educados assim, né? então, assim, Complicado. Ainda bem que ele fugiu para a Europa. Se fugisse para o Brasil, estava perdido, né? Aí, relax. legal. Ai, mas fugiu. Gente, foi ótimo estar aqui com vocês, foi ótimas reflexões que a gente fez no livro. Você, Cecília, Deixa eu falar um pouquinho. excelente, as suas considerações, do Walter, da Fátima, adorei. Foi muito bom mesmo. Posso falar? Pode, claro. No documentário, teve uma frase assim que me marcou. Foi quando ele falou alguma coisa tipo: se tem aroma, tem substância, e tem a ver com o que você está falando agora, sabe? Às vezes a gente percebe, assim, um vislumbre de uma pessoa interessante, alegre, ou inteligente, ou que instiga porque está triste e tal, e a gente não tem tempo de se aprofundar nas pessoas, não vai até a substância. Você percebe o aroma da coisa e sai correndo, o vento leva, né? E é isso que a gente está fazendo. Quando a gente conversa aqui, a gente está aprofundando na substância, e isso é muito legal. Legal, Fátima, obrigado pela consideração. O nosso próximo livro, já vou deixar aqui para vocês, que vai ser Os Hábitos Atômicos, tá? Hábitos Atômicos, vai ser dia 6 de junho, já anotam aí. São 320 páginas do livro, né? E aí nós temos o bimestre inteiro pela frente, então vai dar para ler, sim, 320 páginas. Esse livro tem quantas páginas? Esse livro é pequeno, ele tem 120 páginas, né? Esse vai ter 320, 200 a mais. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena também. Vocês anotaram aí hábitos atômicos? Vou deixar aqui escrito aqui. Hábitos. Está nos slides também, viu? Eu só não coloco nos slides, porque senão tem que demorar para falar. Mas tá, hábitos atômicos. Excelente livro. Tomara que vocês gostem também. Porque quando a gente trabalha os hábitos também é interessante também. A gente já leu um outro dos hábitos, que é o poder do hábito também. E esse tem a mesma pegada da importância dos hábitos para a nossa vida diária também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, nesse bimestre, então. Tá bom? Obrigado, viu? Valeu, Douglas. Obrigado, queridos. Ó, beijão para Bom, vocês. Então, a gente se fala lá. muito bom. Até. Bom fim Para de você semana. também, Cecília. Obrigado. Beijão, querida. Obrigada.